Salve, salve galera! Vamos começar mais um Me Fundamenta, a pergunta de um inscrito do canal. Ele perguntou assim: por que existem tantas umbandas, Pai Paulo? As umbandas que existem já não são suficientes? Por que existem tantas umbandas? Aí eu falei, eu já tinha gravado um vídeo muito parecido com esse que eu vou gravar hoje, muito parecido, mas eu resolvi dar uma repaginada, resolvi fazer um remake. Um hashtag TBT não, remake. Vamos lá então, chama a vinheta. Minha mãe, minha raiz. Benção, manhinha! Salve, salve, galera! Por que existem tantas umbandas? Daqui a pouco eu vou ter que pedir o auxílio da lousa, mas enquanto eu não peço o auxílio da lousa, vamos conversar. É óbvio, gente, eu sempre já falei isso, vou falar novamente, e é bom que falamos repetidamente isso, para que quem sabe entre na cabeça de algumas pessoas. A umbanda, a sua forma de se trabalhar, ela começou a ser formatada a partir do advento Sete Encruzilhadas com o médium Zélio Fernandino de Moraes. Começou a ser formatada e acredito que ela vem se formatando ainda ao longo dos anos. É impossível codificar a Umbanda. Colocar, por exemplo, vai ser desse jeito, pronto e acabou. Por que é impossível codificar? Porque cada chefe espiritual de uma casa obedece a uma irradiação, obedece a uma falange, a uma linhagem, como vocês queiram chamar. E no meu caso, por exemplo, flecha certeira, caboclo de Oxóssi, da irradiação de Oxóssi, linha e falange de Oxóssi. Mas eu conheço um outro médium que manifesta também o caboclo flecha certeira, só que o dele é da linha de Oxóssi, da falange de Inhaçã. Então já vai existir uma diferença no trabalho. E se esse médium tiver esse flecha certeira como médium, como guia-chefe da coroa dele e também como guia-chefe de uma casa, vai ser um pouco diferente do trabalho do flecha certeira que trabalha comigo, visto que as irradiações são idênticas, porém diferem na falange, no caso dele Inhaçã, no meu caso Oxóssi. Na casa de minha mãe existem alguns sacerdotes, né? Vamos chamar assim, né? O meu avô, que é o patriarca da casa, que em memória, que já está no Urum. A minha mãe, que é a matriarca da nossa raiz, e o meu irmão, que é o sucessor. E o meu avô, eu me lembro nitidamente, o meu avô tinha uma abertura espiritual de um jeito, a minha mãe tem a abertura espiritual de outro jeito, o meu irmão tem a abertura espiritual de um outro jeito. E algumas vezes que eu comandei a casa de Santa Rita por motivos particulares da casa, por necessidade, foi aberto de outro jeito, espiritualmente, mas a essência permaneceu a mesma. A essência aqui que eu falo, respeito à doutrina, respeito à raiz, respeito às hierarquias, sem invencionices. Então isso permaneceu e permanece até hoje. Quando eu abri a minha casa, eu fui conversar com a minha mãe e falei: mãe, eu queria fazer uma abertura mais curta do que a abertura que a senhora canta, dos pontos que a senhora canta. Ela falou assim: vamos ver, você abre, eu vou estar lá, se eu ver alguma coisa errada eu te falo. Quando nós terminamos a primeira gira, ela falou assim: nossa filho, eu adorei a sua abertura. Tá dentro do que nós acreditamos. Então ótimo, maravilha. Mudou a abertura da casa da minha mãe, mas foi a partir do primeiro momento. Eu abri a abertura da minha casa, fiz a abertura da minha casa e permaneceu até hoje. Os meus filhos de santo que têm as suas casas abertas, eles abrem de acordo com a hierarquia, a partir de mim, mas existem algumas diferenças. Por quê? O guia-chefe espiritual de cada casa é diferente. E aí acabam dizendo: mas é diferente naquele detalhe, naquele detalhezinho. É acrescido isso, é acrescido aquilo. Irmão, é assim, cada guia espiritual, chefe espiritual, trabalha de uma maneira. Então nós não vamos conseguir codificar a Umbanda nunca, mas podemos normatizar algumas coisas. Por exemplo, a Umbanda não faz cobranças, não existe cobrança. A Umbanda tem o rito de defumação, a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade, a Umbanda tem o ato de bater a cabeça, a Umbanda tem a manifestação de caboclo, preto velho, herê, exu e pombagira no mínimo. E assim nós vamos criando algumas normatizações para que possam definir o que é Umbanda e o que não é Umbanda. O que é Umbanda? Onde não existe cobranças. De uns tempos para cá, surgiram muitas Umbandas, eu concordo com isso. Muitas Umbandas mesmo. E agora eu preciso do auxílio da lousa. Salve, salve, vamos lá. Eu coloquei aqui uma matrix, né? O nome Umbanda no meio e as 4 correntes que influenciam a Umbanda: a católica, a espírita, o candomblé e o culto nativo. Então,
Se você for correr gira o que significa? Você visitar diversos terreiros. Se você visitar diversos terreiros, você vai encontrar terreiros com forte influência católica, e eles estão nessa região. Terreiros com forte influência espírita, eles estão nessa região. Terreiros com forte influência nativa, do culto Tupi-Guarani, estão nessa região. E terreiros com forte influência do candomblé, dos cultos de nação, estão nessas regiões. Alguns ainda absorvem a influência católica e a influência do candomblé. Outros ainda absorvem a influência católica e a influência espírita. Outros ainda a influência católica e a influência nativa. Outros, o candomblé e a influência nativa. Outros, o candomblé e a influência espírita. A influência, absorvem essas influências. Se você reparar, todos os círculos que eu fiz se entrelaçaram, formando assim uma Umbanda. Umbanda com diversas doutrinas, diversos meios e modos de se realizar um grande trabalho. Quando nós entendemos que a Umbanda existem algumas regras básicas, que é manifestação do Espírito para a prática da caridade, manifestação do Espírito para ajudar alguém, manifestação do Espírito para promover a evolução da matéria, a evolução do espírito, e seguindo algumas regras básicas. Existe o ato de bater a cabeça, existe o ato de bater a cabeça, eu já falei, existe o ato de defumação, existe a manifestação de, no mínimo, caboclo, preto velho, criança, Exu e pombagira. Temos essas manifestações, no mínimo, desses espíritos, desses falangeiros, pode-se dizer que é Umbanda. Ah, mas na casa de fulano de tal trabalha com mais caboclo do que preto velho. Mas incorpora preto velho em algum momento? Incorpora, então é Umbanda. Não faz cobrança? Não, é Umbanda. Ah, mas na casa de fulano de tal incorpora mais Exu do que caboclo e preto velho. Tá, mas incorpora caboclo, incorpora preto velho, incorpora criança? Incorpora. Então, não cobra nada? Não, é Umbanda então. Então, é Umbanda. O princípio básico é não cobrar nada. Não cobrar nada. Aí, você tendo essa matrix e entendendo essas influências, outro dia um irmão comentou no meu canal que ele não acha mais necessário ter sincretismo religioso com as informações que nós temos nesse dia de hoje. Irmão, você não vai chegar para uma tenda, com todo respeito ao seu entendimento, eu também não vejo necessidade de dar continuidade ao sincretismo, mas eu jamais vou tirar as minhas imagens católicas que eu ganhei do meu altar, jamais vou tirar. Eu defino, Oxalá é Oxalá, Jesus é Jesus, Oxum é Oxum, Nossa Senhora é Nossa Senhora, são diferentes. Você não vai chegar para uma pessoa que tem um terreiro há mais de 50 anos fazendo caridade e dizer para ela que está tudo errado, tira as imagens católicas do altar. O princípio básico da Umbanda é respeitar todas as religiões. O princípio básico do ser humano é o respeito. E se você não consegue respeitar a decisão da pessoa de ter imagens católicas, você está faltando com respeito com a sua própria religião, com o seu lado espiritual. Visto que foi o próprio caboclo das Sete Encruzilhadas que deu o nome da primeira tenda, que é Tenda Nossa Senhora da Piedade. Claro, tem um porquê. Assim como a Nossa Senhora acolheu em seus braços Jesus, a tenda acolheria todos em seus braços também. E aí, com isso, criou-se diversas tendas, tenda São Jorge, tenda Santa Rita de Cássia, que é a do meu avô, tenda Nossa Senhora Aparecida, tenda São Benedito, tenda Santa Bárbara, tenda São Jerônimo, tenda São João Batista. Existe necessidade de chegar para essas tendas e falar troca o nome porque não existe mais sincretismo? No meu entender, não, porque elas fazem parte de uma tradição, fazem parte da história. Negar uma tradição, negar uma história é você negar o seu passado, é você negar o que você é hoje. Nós temos que respeitar todas as formas de trabalho. As únicas formas que eu não respeito é doutrina do medo, não respeito de jeito nenhum. Doutrina da cobrança, também não respeito de quanto mais cobro melhor, quanto mais melhor. E a doutrina das invencionices, gente. Inventando fundamentos para poder ganhar dinheiro do povo. Isso não dá pra gente acreditar. A Umbanda é simples, ela é tão simples que é difícil de acreditar de tão simples que ela é. E as pessoas ficam inventando. Então, o
Por que existem muitas formas de Umbanda? De acordo com a matrix que eu fiz para vocês aqui, você viu ali as influências e eu expliquei também no começo as diferenças das entidades, das suas irradiações e das suas linhas. E aí cabe a cada um decidir aonde frequentar. Então, existem muitas Umbandas. Umbanda é uma só, é uma religião só, que tem como princípio básico a manifestação do espírito para a prática da caridade. Tem o ato de bater a cabeça, o ato de defumação, no mínimo a incorporação de caboclo, preto velho, exu e pombagira e criança, no mínimo. Por que eu estou falando no mínimo? Porque tem casas que só trabalham com baiano, tem casas que só trabalham com baiano não, com mestres, e esses não são Umbanda, é outro culto, tem até outro nome. É outro nome, eles se definem como outro nome e assim vai. Então, nós temos que entender os princípios básicos e entender por que existem tantas Umbandas. Deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo para que nós possamos levar esse ensinamento para todos. Deixe aqui nos comentários o que vocês achou desse vídeo, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês concordam, se não concordam, apenas comente comigo. Axé, galera!